Bom dia, pessoal. Um bom domingo a todos vocês. Espero que vocês estejam tudo bem. E hoje estou aqui me preparando para gravar mais um conteúdo aqui para o canal Família Barros Oficial. Espero que vocês curtam. Aqueles que já for inscrito, faça o seu comentário. Aquele que não for inscrito, se inscreva no canal para dar aquela moral e ative o sininho para gerar notificações. E de preferência, eu peço a todos vocês que dê aquele joinha. Pois para vocês é apenas um clique, mas para nós é muito importante o famoso joinha, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês estejam tudo bem e vamos aí ao conteúdo. Pessoal, eu sei que o canal não é nenhum canal de esporte, que muitas pessoas nem gostam de esporte. Mas hoje, prestando uma homenagem a uma lenda do esporte, eu vou fazer o conteúdo contando a história dessa lenda. A lenda do esporte que eu vou contar a história hoje nasceu no dia 9 de agosto de 1931 em Maceió, Alagoas. Um alagoano porreta. Aos 13 anos de idade, foi morar no Rio de Janeiro. E lá, ainda rapaz, ele gostava muito do esporte, já que ele era filho de um cara que foi um dos primeiros jogadores do CRB de Alagoas. O pai dele, o seu Haroldo, era jogador do CRB de Alagoas ainda no início desse clube. Depois foi aí por volta de 1916 até mais ou menos os anos 20, 21 que ele jogou no CRB de Alagoas. E o pai dele, por ser um ex-jogador, mas foram embora para o Rio de Janeiro. E chegando lá no Rio de Janeiro, o Zagallo, ainda muito garoto, resolveu que também queria jogar bola e foi jogar na base do América Futebol Clube, no Rio de Janeiro. E lá o garoto se destacou, ainda depois foi servir o Exército Brasileiro lá no Rio de Janeiro, e começou a se destacar na base do América, e de lá ele se transferiu para o Flamengo e se tornou um dos maiores ídolos do Flamengo do Rio de Janeiro. Pessoal, por incrível que pareça, o Zagallo foi ídolo no Flamengo, Botafogo, um dos maiores ídolos do Botafogo, inclusive na sede do Botafogo tem uma estátua com a estátua do Zagallo de frente à sede do Botafogo, no Rio de Janeiro. Então ele foi ídolo no Botafogo, Flamengo, Fluminense, só não jogou no Vasco. A carreira dele toda foi radicada no Rio de Janeiro, só nesses clubes, da base do América, esses 3 clubes grandes, e como treinador, ele treinou a Portuguesa de Desporto em São Paulo, isso em clube. Campeão por todas essas equipes grandes do Rio de Janeiro, títulos no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, foi ídolo nos 3. Pessoal, mas a história dessa lenda do esporte vai muito além de ser ídolo nos clubes. Pois Jorge Lobo Zagallo simplesmente foi o cara que mais conquistou título pela seleção brasileira. Por incrível que pareça, como jogador, como treinador, como coordenador, esse cara tem simplesmente 4 Copas do Mundo. O Brasil conquistou 5 e o Zagallo, com a seleção brasileira, tem 4. Ele conquistou mais título pela seleção do que o Rei Pelé, por incrível que pareça. Então, eu considero ele uma lenda do esporte, daqueles que amava demais a sua pátria. E quem não se lembra dele numa disputa de pênalti
ele incentivando um jogador um por um, e depois quando ele soltou aquela frase que muitos de vocês devem conhecer, já que ele estava sendo criticado por algumas pessoas da imprensa, por alguns torcedores, e ele disse: vocês vão ter que me engolir. Eu acho que muitos de vocês se lembram: vocês vão ter que me engolir. Pois esse cara, esse alagoano porreta, conquistou simplesmente de 5 títulos da seleção, ele ganhou 4. Eu considero ele entre os top dos top do esporte brasileiro. É um cara que merecia todas as honras, tanto do governo, da CBF, da torcida brasileira, pois eu considero ele um top dos top. Zagallo está para o Brasil, entre ali Mané Garrincha, Pelé e outros grandes jogadores que conseguiram chegar ao topo. E olhe se ele não for entre os 5 mais importantes. Pois para um cara que em 4 títulos mundiais pelo Brasil, o cara conquistou 4, ele é o cara que mais conseguiu títulos mundiais pela uma seleção em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo. Foi o cara que mais conquistou. Então é uma verdadeira lenda do esporte, que merece toda a consideração dos brasileiros. Eu sei que muitos de vocês que são inscritos no canal nem curtem esporte, eu sei disso, mas quem não curte a seleção, né? A seleção, de qualquer maneira, é a pátria de todos nós, mesmo aqueles que não gostam de futebol, mas numa época de Copa do Mundo está ali ligado na sua TV, assistindo a Copa do Mundo. E Zagallo é um dos caras que mais representa a camisa do Brasil. Zagallo era de uma época, pessoal, que a seleção brasileira parava o Brasil, literalmente, para assistir um simples jogos amistosos, ou em competição valendo, em Copa do Mundo, em Copa América. O Brasil parava o país para assistir. Infelizmente, nós foi perdendo a essência do nosso futebol, fomos querendo muito imitar os europeus no físico e esquecemos que o brasileiro é técnico. O brasileiro aprende a jogar na rua de pedra, na rua de barro, nos campinhos de barro, é onde ele aprende a dominar uma bola e mostrar toda a sua habilidade e genialidade. É assim que foi o futebol brasileiro. Mais de uns anos para cá, com mania de imitar o futebol europeu, aí a tendência é que o cara pegue físico, fique troncudo, mas perde um pouco da magia do nosso futebol, que era a habilidade, que fez muitos brasileiros se apaixonar pelo futebol, uma genialidade de um Zagallo, de um Garrincha, o gênio das pernas tortas, do Pelé, rei do futebol, do Rivelino, e de grandes que a gente vai enumerar, de um Ronaldinho Gaúcho, gênio, cara é gênio, de um Zico, gênio. A gente vai enumerar. O Brasil teve mais jogadores maravilhosos, no Ronaldo Fenômeno, né? Nossa Senhora, quem não gostava de ver um cara daquele jogar bola, né? E muitos. Aí, de um tempo para cá, o Brasil foi perdendo a sua essência e hoje o futebol, apesar de arrastar multidões ainda no nosso país, mas não tem aquele gênio que tinha em cada clube. Mesmo porque hoje o garoto com 16, 17 anos já é vendido para fora. Não deu tempo nem de você conhecer no seu clube, já é vendido para o futebol europeu. E quando volta para jogar na seleção, eles não são conhecidos do nosso público. Ele não tem uma identidade com a seleção brasileira. E por isso, em vez de ser uma seleção brasileira, é uma seleção europeia, né? Porque os jogadores são brasileiros, mas todos que jogam fora, não tem aquela identidade. Hoje os garotos
Muitos jovens já são ricos e já não tem aquele amor pela sua pátria, já que vive tudo fora. E hoje o futebol brasileiro, queira ou não queira, perdeu um pouco do respeito que tinha pela sua torcida. Hoje o Brasil joga, é quase que indiferente. Até aqueles que gostam muito de futebol, que nem eu, não se liga muito, pois é um futebol pobre, né? Hoje nós temos o Neymar, que é o jogador de mais destaque, e outros jogadores são coadjuvantes. Não faz o brasileiro se apaixonar mais, né? Infelizmente é assim. Mas eu espero que um dia ele respeite a nossa característica, que é do drible, do fazer jogadas diferentes, improvisar, e assim que o Brasil conquistou o mundo, com suas jogadas lindas e maravilhosas, com seus jogadores que são lembrados para sempre. Pessoas lendas, como o querido Zagallo, como o Garrincha, o Pelé, que morre, mas fica na nossa mente, fica no coração de todos os brasileiros. É aí essa homenagem linda a esse cara maravilhoso, que ele morreu, mas vai ficar a sua história, a sua arte, que fez muitos brasileiros felizes. Inclusive, às vezes eu até comento que aqui para querida Alagoas, o estado se chama Rei Pelé. Concordo, Rei Pelé é o maior jogador da história do futebol brasileiro, concordo. Mas para o Zagallo ser um alagoano, eu sugiro ao governo de Alagoas que não devia chamar o estado Rei Pelé. O estado devia se chamar Jorge Lobo Zagallo, uma grande homenagem a esse alagoano gênio do esporte. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, um bom domingo, fica todos com Deus. Eu espero que vocês curtam o conteúdo e muita humildade sempre, pois a vida aqui é emprestada, tá bom? Valeu, tudo de bom, fica todos com Deus.